Olá, pessoal. Boa tarde. Como está a quarta-feira de vocês? Que Deus os abençoe. A minha quarta-feira está ótima, graças a Deus. Por quê? Porque Pazuello está dando um show na CPI. Quem achou que Pazuello ia ficar moado ou até calado por conta do habeas corpus que ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal, se deu mal. Tanto que se deu mal que os senadores já nem sabem mais o que fazer. Renan Calheiros está apelando, porque se o Pazuello não fala o que ele quer, ele apela. O Humberto Costa, senador Humberto Costa, ou também o Drácula do Odebrecht, como você preferir, fez ali um discurso emocionadíssimo, com toda a sua alma, culpando o governo federal por tudo. Ele só esqueceu de culpar quem roubou da saúde para ter colapso na saúde. Foi o governo Lula e Dilma, inclusive Lula falou nas Olimpíadas que não se construía que não se fazia Olimpíadas com hospital. Quem lembra disso? Pois é, mas a culpa de tudo é do presidente Bolsonaro, não esquenta não. O mais engraçado é que Pazuello fez com que Renan admitisse que convocação de governadores não é prioridade. O parlamentar afirmou que os possíveis desvios de recursos pelos estados já estão sendo analisados pela Polícia Federal e Ministério Público. Não vamos fazer uma dupla investigação. Mentira, senador, não tem nada a ver com dupla investigação, mesmo porque o seu filho está envolvido com quem? Com Carlos Gabas. E nós já vamos trazer aqui mais uma informação do Reinaldo Giraldi, mas quero colocar agora para vocês o vídeo do senador Heinz dando ali uma pequena e suave patada, lembrando do dinheiro do governo federal. Fazer uma colocação. Vossa Excelência e o senador Eduardo Braga são do Amazonas. Sim. Reparem neste momento na cara do Pazuello, porque foi sensacional. Liberado ano passado 2 bilhões 616 milhões. Que conversa é essa? Sim, tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Mas está aqui Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, não, rapaz. eu não estou mentindo. Aqui está o valor liberado. Mentiroso, rapaz. Esse é o... Não, senhor. Não pode mentir. Aqui está o valor não liberado. Não é verdade isso liberado que você para o governo do Estado. Isso é uma mentira. Não, senhor. Multiplicada para Não, senhor, eu vou lhe mostrar o valor. Pela ordem, vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi Sei quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do estado lá do Amazonas. Pela ordem. Tenha a fala do relator, presidente. Senhor presidente. Por favor. Vamos seguir, que as coisas estão começando a ficar claras agora. Vamos começar. Não vamos aceitar provocação. Senhor presidente. Isso é provocação. Na volta. Eu fui governador, rapaz. Você é mentiroso. Mentiroso. Não enche meu saco. Não enche meu saco? Como assim, senador? O senhor não pode ouvir verdades? E fica a pergunta, o que será que eles conversaram ali? Porque Randolfo Rodrigues, o Depivati, foi lá correndo fazer futriquinha com Omar Assis. O que vocês acham que ele falou? Deixa aqui para mim nos comentários. Inclusive, em 16 de janeiro de 2021, saiu a seguinte matéria na CNN. Governo federal diz que enviou 18,5 bilhões em recursos e benefícios ao Amazonas em 2020. O governo chegou a anunciar em coletiva realizada no dia 4 de maio de 2020 que mandou para o Amazonas 31 toneladas de álcool em gel e 200 cilindros de oxigênio. Mas vamos fazer um remember aqui? Vamos! Quem lembra que a secretária de Saúde do Amazonas foi presa na operação da Polícia Federal que investigava desvios de dinheiro? Isso em 2020. A Polícia Federal, ela também está investigando desvio de recursos públicos para ações do enfrentamento do flango-flito no Amazonas, e o empresário, inclusive, foi preso por esconder oxigênio para vender mais caro. Em um determinado momento, a Polícia Federal pediu a prisão do Wilson Lima, governador do Amazonas, que foi negada pelo próprio juiz, inclusive, e o próprio governador, o Wilson Lima, veio a público falar que o governo federal agiu certinho e que não tinha nada a ver com isso, que isso foi um problema local. Mas isso, pelo visto, não interessa aos envolvidos nessa CPI, que o pessoal está falando que não é CPI da pandemia e nem CPI da cloroquina mais, é CPI da cloroxina.
porque um lado defende a China e o outro lado bate na cloroquina. Inclusive a Anitta, minha amiga no Twitter, sigam ela, não é a Anitta que mexe a bunda, pessoal, muita calma nessa hora, ela fez um tweet bem interessante. Senador Omar Assis, o senhor sabe tão bem que nunca foi falta de dinheiro e que não teve nenhum presidente que passou mais dinheiro para os estados e municípios como o presidente Bolsonaro? Acho que a única coisa que o senhor pode fazer pelo bom andamento dos trabalhos é hashtag convoque Carlos Gabas para a CPI. Vamos ouvir o Omar Assis assumindo isso. Nunca foi falta de dinheiro. Por isso, quando as pessoas querem misturar o óbito, querem fazer, mensurar o número de mortes, atribuir a dinheiro, não foi falta de dinheiro. O presidente Bolsonaro passou, não teve um presidente que tivesse passado mais dinheiro para os estados e municípios, como o presidente Bolsonaro faltou. Ah, que bom que o senhor sabe, então. Então, a CPI é para, que eu não compreendi, se o governo federal fez a parte dele, então tá na hora de chamar o quê? O governo estadual. Olha que mágica mais interessante. Inclusive, o Renato Giraldi trouxe para gente que, depois das 2 notificações do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o senador Omar Assis segue ignorando o requerimento 102/2021, ao qual solicita que Gabas vá à CPI e explique como é que respiradores são adquiridos e não são entregues. Aqui ele coloca o relatório do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Então, hashtag convoque Carlos Gabas. Inclusive, a Anitta também nos brinda com outro vídeo muito interessante. O negócio é tão nonsense que foi preciso um general do Exército explicar que o presidente, além de ser um chefe de Estado, também é um agente político que responde a ataques politiqueiros vindo dos seus adversários. Assustador. Eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa diretamente, ou por documento, ou por qualquer um. Eu queria colocar aqui, queria lembrar que o presidente da República, ele fala como chefe de Estado, ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante-chefe das Forças Armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente político. Ele se pronuncia como agente político. Então, quando ele se pronuncia, quando ele recebe uma posição de um agente político de São Paulo, ele se posiciona como agente político também, daqui para lá. Então, eu queria dizer que a posição de agente político dele ali não interferiu em nada do que nós estávamos falando com o Butantan. Então, precisou do Pazuello explicar que o presidente também é um agente político, e eu queria saber o que vocês estão achando da CPI, e vamos falar sobre o Ricardo Salles, porque sequer a PGR foi avisada que ele ia sofrer busca e apreensão, incluindo seus celulares, e agora todo mundo vai saber o que ele conversa com o presidente da República, porque esse é o único exclusivo interesse deles, tanto que eles quiseram o quê? Catar o celular do presidente da República, pedir a quebra de sigilo do celular do Pazuello, agora do Ricardo Salles, o senador DPVAT, o Randolfo Rodrigues, pedindo acesso a todas as reuniões ministeriais em que o ex-ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, participaram. Eles têm uma gana para saber o que o presidente fala, que eu não sei o que é isso, gente, coisa de lavadeira, Maria Fofoca. Mas a PGR disse que não foi consultada sobre as buscas contra o Salles. Quem autorizou as buscas e apreensões foi o Alexandre de Moraes, que inclusive autorizou a apreender o celular do ministro. Inclusive, procuradores da República, como a Tâmia Danelon, disse o seguinte: em 21 anos como membro do Ministério Público Federal, eu nunca testemunhei uma operação policial sem a ciência do Ministério Público. Como titular da ação penal pública, o MP sempre deve tomar ciência da realização de medidas cautelares em uma investigação conduzida pela polícia. E o procurador Marcelo Rocha Monteiro concorda. Em 34 anos como membro do Ministério Público, nunca vi isso. Como professor de Direito Processual Penal, não encontro explicação jurídica. Tudo muito estranho. Qual será a justificativa do ministro do STF? Digo para o senhor promotor Rocha Monteiro, é porque eles querem. A verdade sou eu, a garantia sou eu, a Constituição sou eu. É exatamente isso que os iluministros pensam a respeito do Brasil.
eles mandam, desmandam e tomam qualquer atitude sem qualquer respeito, seja pelos poderes, seja pela população. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso. Hoje à noite, 9 horas da noite, ativa aí o sininho. Eu vou postar um vídeo sobre uma matéria que a Gazeta do Povo fez sobre o aborto, que a gente precisa realmente conversar sobre o que está acontecendo nos encanamentos escuros dos hospitais federais. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.